Boa noite, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os vossos lares. Quero trazer vocês hoje para a palavra de Deus no capítulo 12 do livro de Marcos. A partir do verso 18 até o verso 27, Jesus tem um diálogo com os saduceus. Os saduceus trouxeram uma questão de lei para Jesus resolver. Estava escrito na lei que um homem não podia perder o seu nome em Israel. Consequentemente, ele teria que ter herdeiros. E um homem tinha então 7 filhos. O primeiro casou com uma jovem e não pôde ter filho com ela. O segundo casou com a viúva e não pôde ter filhos. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Quando o sétimo casou, também não teve filhos. Consequentemente, a viúva não pôde dar filhos a nenhum deles. E mais tarde ela veio a falecer. Então eles fazem a pergunta a Jesus: qual desses homens mortos vai ser, após a ressurreição, o esposo desta mulher? Na verdade, a pergunta era uma tentação para que Jesus ficasse em dificuldade. Jesus então lhes responde: como vocês estão enganados? E sabem por quê? É porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram o que está escrito sobre a ressurreição no livro de Moisés? Quando fala da planta que se queima, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente errados. Meus queridos, eu quero agora trazer para vocês um pouco da cronologia bíblica, para que vocês entendam um pouco o conteúdo da razão, da resposta de Jesus aos saduceus. A palavra de Deus não pode ser lida só um pedaço, ela tem que ser compreendida, e quem nos dá o entendimento dela é o Espírito Santo de Deus. Então preste atenção. No livro de Gênesis, até Noé, nós temos um espaço de tempo, segundo a cronologia bíblica, do livro de Gênesis, após a expressão dos fatos de Adão, até o livro de Noé, nós temos aproximadamente 2000 anos. Naquele período de 2000 anos, não houve lei na terra da parte de Deus. O povo fazia o que queria. Então eles estavam vivendo apenas a lei do livre-arbítrio. Todo mundo tinha o direito de escolher e fazer o que desejasse. E a consequência disso é que no livro de Gênesis capítulo 6, o Senhor está relatando que toda a raça humana se corrompeu no pecado. E aí ele vê justiça apenas no coração de um homem chamado Noé. E ele faz então acontecer um juízo sobre a terra, destrói toda a humanidade, exceto Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. E Deus dá uma segunda oportunidade à humanidade com esta família. E organiza essa família. E ele começa então a preparar o coração dos homens a partir daí para uma nova etapa. Mais tarde o Senhor convoca Abraão da terra de Ur dos Caldeus, e com Abraão Deus constrói uma nação para que ele pudesse descer e relacionar diretamente com o homem. E através dessa nação Deus traz as leis dele ao coração do homem. As leis morais e as leis cerimoniais. As leis espirituais também foram dadas de uma forma explícita e registrada em pedra. Então a nação de Israel começa a ser regida por homens separados por Deus, dirigidos por Deus e orientados pelo Espírito Santo, e o próprio Deus diretamente agindo, interagindo com o homem. Por 2000 anos, a situação vai se complicando e o homem afasta de Deus. E Deus para de conversar com o homem. 400 anos se passam. E aí começa a terceira era, que é a era em que o Senhor manda o seu Filho amado vir ao mundo. Visto que o homem não conseguiu
usufruir dos benefícios do direito do livre-arbítrio e pecou contra Deus, o Senhor procurou interagir com o homem através da lei. E ele também caiu no pecado e desobedeceu a Deus. Então agora o Senhor traz os últimos tempos. Vem através de Jesus. Quando você ouvir essa frase, os últimos tempos, começou com Jesus na cruz. Não sei se você sabia disso, mas foi lá que começou os últimos tempos. A partir da morte de Cristo para frente, ou a partir do momento que Jesus nasceu na terra, já começou a contar os últimos tempos. E nós estamos vivendo 2000 anos nos últimos tempos. Está dando para você entender? Agora, os acontecimentos que virão é acerto de conta direto com Deus. Não tem mais como o homem fugir dessa realidade. Se você quiser aprender um pouco da palavra de Deus, é muito incrível estudar a Bíblia. É maravilhoso. É o livro mais perfeito. Para você ter uma ideia, é uma biblioteca, porque são 66 livros. Quanto mais você lê, mais o livro te esclarece dúvidas. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Comece a estudá-la nesses dias que você está dentro de casa. Comece a estudar com seus filhos. Procure entender os mistérios, porque a Bíblia tem resposta para todas as suas questões. Sejam familiares, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja para o emprego, para o trabalho, até mesmo para você fazer economia, está tudo na palavra de Deus. Então vou deixar com você hoje esse pensamento e nós prosseguimos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe e ilumine o seu coração. Então saiba, em 3 períodos, Deus se manifestou ao homem. Primeiro, livre-arbítrio. Segundo, a lei. E agora estamos debaixo da graça do Senhor em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um abraço. Fique na paz.